Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre threads. É a nossa segunda e última parte desse assunto. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sincronização e sessões críticas, condições de corridas que podem acontecer e como evitá-las, né, através de mutexes. Vamos falar dos deadlocks, de teste de mutex não bloqueante. Vamos falar de semáforos, de variáveis de condição e de como é feita a implementação de threads no Linux. E por fim, vamos ver a diferença, né? Vou sumarizar aí as diferenças entre múltiplos processos e múltiplas threads. Programar usando threads é uma tarefa um tanto complicada, mais difícil do que você programar com uma única thread. Porque a maioria dos programas que usam threads também são programas que usam programação concorrente. Então você não tem como saber quando que uma determinada thread vai ser executada, e em sistemas, né, com múltiplos núcleos ou múltiplos processadores, as threads podem rodar literalmente ao mesmo tempo. Então fica difícil porque às vezes aparece um bug e você vai tentar reproduzir esse bug depois e ele não acontece. Por quê? Porque é um bug que só acontece quando você executa as threads em uma determinada ordem. Se acontece, né, do sistema escalonar daquele jeito, o bug aparece. Se o sistema resolve escalonar de uma maneira diferente, o bug não aparece. E aí fica difícil de você conseguir encontrar esses bugs, porque eles são difíceis de reproduzir. Você não tem como falar para o sistema: olha, executa essa thread primeiro, depois essa, que aí vai funcionar. Então, para evitar, né, ter que ficar corrigindo esse tipo de bug complicado, você tem que tomar uma série de cuidados na hora de programar para evitar que esse tipo de bug possa ocorrer. Depurar um programa que usa threads é uma coisa um tanto complicada, porque, como a gente já comentou, né, nem sempre é possível você reproduzir o comportamento que causou aquele problema. Porque às vezes o problema foi causado por causa de uma situação específica em que uma thread executou antes que a outra. Por exemplo, uma thread tem que ler um dado que foi gravado por outra thread. Se a thread que vai fazer a leitura chega antes, naquele momento de fazer a leitura, a outra ainda não gravou, e você não previu isso, você pode estar causando uma situação inconsistente, por exemplo. Vai ler um dado errado, um dado desatualizado, enfim. Então, muitos dos problemas que ocorrem com threads têm a ver com esse aspecto de que as threads compartilham dados. Tá? Então, isso é o aspecto bastante poderoso de threads. Você pode compartilhar dados facilmente, porque o que uma grava, a outra imediatamente já tem acesso. Elas têm acesso, elas compartilham as variáveis. Por outro lado, isso também é perigoso, porque se duas tentam gravar ao mesmo tempo, ou uma está gravando, a outra está lendo, se acontecer esse tipo de acesso simultâneo não previsto, de maneira que você não previu, isso pode levar a grandes problemas. Então, as condições de corrida são falhas, né, de programação, são erros que você comete quando está programando que causam bugs que ocorrem quando uma thread corre, entre aspas, aí para alterar a mesma estrutura de dados que outra. Tá? Então, vamos supor, um programa ele só vai funcionar corretamente se uma determinada thread executa com mais frequência ou antes do que outra thread. Então, vamos supor, tem lá uma thread, aquele clássico problema de produtor-consumidor que vocês já devem ter visto em SO1. Então, tem lá uma thread que produz alguns dados, né, produz alguma informação que vai ser usada por uma outra thread para fazer um certo processamento. Se essa thread que produz for mais lenta, se ela não produzir com tanta frequência quanto a outra lê, pode acontecer da outra thread chegar para ler um dado e o dado ainda não estar lá. Então, isso é uma condição de corrida. Isso são coisas que nós temos como evitar, né, temos como tratar no nosso programa e nós devemos fazer isso para evitar que essas condições de corrida ocorram nos nossos softwares. Então, vamos ver o nosso primeiro exemplo de condição de corrida que pode acontecer, tá? Então a gente vai ter um programinha aqui no próximo slide, em que ele vai simular esse comportamento. Então vamos supor que você tem um programa que tem uma série de tarefas em fila, e essas tarefas são processadas por várias threads concorrentes. Então você tem lá, tem uma fila de tarefas, cada thread, ela vai lá na fila, pega uma tarefa para ela fazer, quando ela termina, ela vai, pega a próxima,
E são várias threads concorrentes fazendo isso, né. Então os trabalhos estão lá, e a primeira thread que chega pega o primeiro processo ali. Cada thread que chega vai pegar o primeiro processo que está na fila. Então a lista de tarefas ela vai ser representada por uma lista ligada de objetos do tipo struct job, tá. Então vamos criar lá uma estrutura para colocar essas tarefas. Depois que cada thread termina a sua operação, ela checa a fila, né, vê se tem outro trabalho, se tem outro trabalho, ela pega esse trabalho para fazer. Se o job queue, né, que é o ponteiro que aponta para a fila, se ele não for nulo, a thread ela vai remover a primeira tarefa da fila e vai ajustar esse valor para a próxima tarefa, né, vai apontar o ponteiro para a que seria, né, a segunda tarefa da fila, né, ela passa a ser a primeira, e você remove a que era a primeira anteriormente para poder ser processada pela thread. Então vamos dar uma olhada nesse código aí. Então aqui nós temos o código, chama JobQueue 1.c, vocês encontram junto com os demais códigos do livro lá no Classroom. E nesse código então tem uma estrutura chamada job, que tem um ponteiro para o próximo trabalho. Então a gente vai formar uma lista encadeada, onde cada trabalho, né, cada tarefa vai ter um link para a próxima. E vai ter aqui, eventualmente, outros campos que descreveriam essa tarefa, né? Aí nós temos uma função de thread, que vai ser a mesma função para todas as threads. Ela vai fazer o seguinte: enquanto a fila de trabalhos não for nulo, quer dizer, enquanto ainda tem uma tarefa para ser processada, o que ela vai fazer? Ela vai entrar nesse while, vai pegar essa próxima tarefa da fila, a primeira da fila, e vai armazenar, né? Vai armazenar então o ponteiro do job queue, que é a primeira da fila, no next job, que é o que ela vai processar. Em seguida, ela faz o job queue e apontar para o próximo. Então, quer dizer, como ela pegou o primeiro da fila, ela vai fazer com que a cabeça da fila aqui aponte para o segundo, né? Para o que agora vai ser o novo primeiro, né? Ela pegou o primeiro, o segundo passa a ser o primeiro. E em seguida ela vai processar, né? Temos aqui uma função que não está descrita aqui, mas é uma função que faz, que realiza essa tarefa. E em seguida ela vai, né, liberar a tarefa, vai dar um free aqui para liberar a memória que foi alocada para essa tarefa. Então a gente pode ver que esse código, apesar dele funcionar em condições favoráveis, ele vai funcionar muito bem, né? Supondo que as tarefas sejam bem demoradas, provavelmente ele não vai encontrar problema, porque as threads vão passar mais tempo processando as tarefas do que mexendo na fila. Mas esse código é um código perigoso. O que pode acontecer de errado aqui? Vamos supor que uma determinada tarefa esteja executando a função de thread e ela pegou aqui a primeira tarefa da fila, mas antes que ela tivesse a chance de fazer o ponteiro da fila apontar para o próximo, ela é interrompida pelo escalonador. O escalonador passa o controle para uma outra thread. Se isso acontecer, nós temos um problema, porque a outra thread vai entrar aqui e vai acabar pegando a mesma tarefa, né? Porque como a outra não teve a chance de mudar o ponteiro da cabeça da fila, ela vai chegar aqui e vai pegar a mesma tarefa. E aí a gente vai ter duas threads executando a mesma tarefa. E isso é claro que é um problema. E fica pior ainda, né? Porque essa segunda thread, ela vem aqui, pega a tarefa e aponta, né? Vai fazer com que job queue aponta para o next de job queue. Quer dizer, vai fazer com que o ponteiro da próxima dessa primeira tarefa, que está apontando para a segunda, passe a apontar diretamente para a segunda, que passa a ser então a primeira. Tá? Então ela faz isso, só que aí a hora que você volta para a primeira thread, e aí ela vai fazer isso e vai, né, liberar aqui a tarefa. Quando você volta, o escalonador volta para a primeira thread, o que vai acontecer? Ela estava parada aqui, ela vai tentar executar esse comando. Só que a essa altura, esse job queue já não está mais apontando para o segundo. E vamos supor que aquela tarefa que as duas pegaram para executar ao mesmo tempo fosse a última da fila. Tá? Então, uma thread veio, pegou a última da fila, não deu tempo de apontar a fila para nulo, outra tarefa veio e acabou pegando essa última da fila de novo, né? A última que tinha, a única que está na fila de novo. Então, os dois vão executar a mesma tarefa.
Aí a segunda thread vem aqui e faz esse ponteiro apontar para nulo, né? Porque já não tem mais nenhuma tarefa, então o next dessa tarefa seria nulo. Quando a primeira tarefa chegar aqui outra vez, ela vai tentar pegar o next de quem? Do nulo, né? Porque já vai estar nulo esse ponteiro. Ela vai tentar pegar o next do nulo, vai dar uma falha de segmentação. Então, este é um código um tanto perigoso, a gente não deveria usar ele dessa forma. Então, esse problema que aconteceu no slide anterior é chamado de condição de corrida. Tá? É justamente o que eu expliquei lá, duas threads acabam suas tarefas quase ao mesmo tempo, aí existe mais um único trabalho na fila, a primeira thread vai verificar o job queue e vai ver que ele não é nulo. Então ela vai entrar no loop e vai armazenar o ponteiro para esse objeto no next job dela. Nesse momento o Linux vai interromper a primeira thread e vai executar a segunda. A segunda thread também vai checar esse job queue e vai ver que ele não é nulo. Então ela vai apontar o next job dela para esse mesmo trabalho, para essa mesma tarefa. E agora a gente tem então duas threads que vão executar a mesma tarefa. E não é só isso, né? A primeira thread ela vai remover esse objeto da fila e vai deixar ele em nulo. Quando a outra thread tenta acessar esse job queue next, vai acontecer uma falha de segmentação, porque ela vai tentar acessar, né, o next do que já estava em nulo, né? E aí acontece uma falha de segmentação. Então, como eu falei, né, isso que aconteceu, né, o exemplo desse slide anterior, é uma condição de corrida. Com sorte, isso nunca vai acontecer. Porque, como eu disse, né, se a tarefa for longa o suficiente, a probabilidade de duas threads acabar suas tarefas ao mesmo tempo é pequena, né? Então a tendência é que isso não ocorra tão facilmente. E isso é o pior, né? Porque se fosse um bug que acontece sempre, ele é fácil de detectar. Agora, um bug que vai aparecer só em condições muito específicas é o tipo mais complicado de bug, é aquele que acaba passando batido durante todo o estágio de desenvolvimento do software e vai aparecer só em produção. E ainda vai aparecer naquela circunstância diferente, um dia de alta carga no sistema. Então, assim, no dia que mais se precisa do sistema é o dia que esse tipo de bug costuma aparecer, né? Então, é muito importante tentar prever e evitar essas condições de corrida ainda em tempo de desenvolvimento. Para eliminar as condições de corrida, a gente precisa fazer com que as operações sejam atômicas. O que é uma operação atômica? É uma operação que ela é indivisível e ininterrupta até que seja completada. Então, assim, é algo que vai executar e não vai parar até que termine, né? Você não, uma vez que você entrou naquela operação atômica, você não pode interrompê-la, né? Você pode, assim, você não tem como garantir que o escalonador não vai interromper a thread, mas você tem como garantir que as outras threads não façam nada enquanto essa thread está naquele espaço, né, que pertence a uma operação atômica. Então, assim, nenhuma outra operação de outras threads vai poder ser executada enquanto uma thread está fazendo uma operação atômica. Então, no exemplo anterior, a ideia é que checar o job queue para ver se tem alguém na fila e tirar a tarefa da fila tem que ser uma operação atômica. Então, assim, a partir do momento que a thread entrou ali naquele espaço de apontar, né, de pegar uma tarefa, enquanto ela não terminou de pegar a tarefa e apontar o ponteiro para a próxima, ela não pode ser interrompida. Aquilo ali é uma operação atômica. Então, para implementar essas operações atômicas, o Linux oferece o que a gente chama de mutex. Tá? Mutex é a sigla para Mutual Exclusion Locks, é uma trava mútua exclusiva. É um tipo especial de trava que só uma thread pode travar de cada vez. Então, quando uma thread trava uma mutex e uma segunda thread tenta travar essa mesma mutex, essa segunda ela é bloqueada e ela fica em espera. Então, assim, no momento em que ela chamou a trava da mutex no programa, ela para ali e não acontece mais nada com ela enquanto a primeira thread não destravar essa mutex. Aí sim, né, quando a primeira vai lá e destrava a mutex, aí a segunda é desbloqueada e ela pode travar a mutex e entrar naquela sessão. Então a ideia é o quê, né? Sempre colocar uma trava de mutex
no início, né, da sua operação atômica e destrava a mutex no final. Aí, assim, você garante que só uma thread entra ali de cada vez. É mais ou menos igual ao funcionamento, né, de uma cabine dentro de um banheiro público. Se uma pessoa entra e tranca a porta, outra pessoa que vai querer usar vai ter que esperar, ela não vai poder entrar lá com a porta trancada. Então, quando a primeira pessoa destranca a porta e sai, a segunda pessoa pode entrar, trancar a porta e usar o banheiro também, né. Então, a ideia é a mesma, a trava só pode ser aplicada por uma, por uma thread por vez, e só a thread que obteve a trava é que pode executar o código que está entre travar e destravar. Então, para criar uma mutex, nós precisamos criar uma variável do tipo pthread mutex t e chamar uma função pthread mutex init, passando um ponteiro para essa variável. O segundo argumento é um ponteiro para um objeto de atributos mutex, e se esse ponteiro for nulo, os atributos padrões vão ser sumidos. A variável mutex tem que ser inicializada só uma vez, então, né, você vai, por exemplo, usar um código como esse, né, definindo aqui uma variável do tipo pthread mutex t, né, chamada mutex, e vai inicializar ela dessa forma aqui, passando então, né, o endereço dela e nulo aqui no caso para criar uma mutex com os atributos padrões. Uma outra alternativa de inicialização é chamar o valor especial pthread mutex initializer. Tá? Aí você consegue fazer com uma linha só, né, dispensando a chamada para o init. E isso é útil principalmente para variável global. Então, aí o que você faz é o seguinte, né, põe lá a declaração da variável, né, pthread mutex t, mutex, e já coloca na frente esse valor especial, né, tudo com letra maiúscula, pthread mutex initializer. E aí ele já vai criar, né, e inicializar essa variável de mutex para você. Para tentar travar uma mutex, a gente vai usar a função pthread mutex lock, passando como argumento a variável mutex que a gente criou para isso. Caso essa mutex esteja destravada, essa função já retorna na hora, já vai imediatamente para a próxima linha, que deve ser a seção, né, a parte da operação atômica. Agora, se alguma outra thread já travou essa mutex, aí a thread que está chamando uma mutex, está tentando travar uma mutex que já está travada, ela vai ficar travada ali. Ela só vai retornar dessa função quando essa mutex for destravada pela outra thread que foi quem travou. Você não pode destravar uma mutex travada por outra thread. Então, tem que esperar aquela thread destravar a mutex, e aí a mutex a thread que estava esperando pelo destravamento vai poder travar essa mutex e entrar, na sua operação atômica. Pode acontecer, se você tiver várias threads, pode acontecer de várias threads ficarem bloqueadas em uma mutex. A primeira que chegar é a que consegue travar. As que chegaram depois vão ficar esperando. E quando que elas vão conseguir travar? Quando a mutex que fez o travamento destravar. Só que quando acontece esse destravamento, podem ter várias mutex, podem ter várias threads ali esperando para travar essa mesma mutex. E aí uma delas é a que vai conseguir entrar, tá? Que vai conseguir travar. Então é assim, não existe uma fila ali esperando essa mutex ser destravada, né? Elas vão estar todas ali e alguma delas vai conseguir a trava e as outras vão continuar esperando, sem uma fila, sem uma ordem. A gente não tem como prever isso. Então, voltando à analogia lá, é como se uma cabine está sendo usada, mas não tem uma fila de pessoas que querem usar. As pessoas estão ali por perto e, de repente, a hora que abrir, aquela que correr primeiro é que vai conseguir entrar. E as outras vão ter que continuar esperando. Não tem uma fila organizada ali. Então, é assim que funciona as travas de mutex. Uma vez que uma mutex está travada, uma thread pode destravá-la chamando pthread mutex unlock. Lembrando que só vai conseguir destravar essa mutex a mesma thread que travou.
tá? Não tem como uma thread destravar uma mutex travada por outra thread. Então, sempre a mesma que fez o bloqueio é que vai conseguir fazer o desbloqueio com o unlock. Então, a gente coloca o lock no começo, né, da nossa operação atômica, e a gente coloca o unlock no final da nossa operação atômica. Então, agora a gente vai ver como fica aquele exemplo das tarefas, né, usando mutexes. Então, esse é o exemplo lá das tarefas usando mutex. Então, nesse caso, chama JobQueue2, esse código-fonte que vocês têm disponível também, junto com os demais códigos do livro lá no Classroom. Então, aqui continua a mesma estrutura, né? O job continua com aquela estrutura onde você tem um ponteiro, lista encadeada, e aqui a gente está fazendo a inicialização da mutex, né? Então, está sendo criada uma mutex com o nome de JobQueueMutex e está sendo inicializada aqui imediatamente. E aqui nós temos então a função de thread. O que tem de novo aqui agora? Agora nós temos, né, vai ser criado aqui, né, um next job para poder armazenar a tarefa. E vai ser colocado então a trava aqui. Antes de entrar naquela parte de verificar a fila e tirar o job da fila, a gente vai travar essa mutex, passando então, usando então a função pthread mutex lock e passando como argumento o job queue mutex aqui. Então, a partir desse ponto, só entra, né, uma thread de cada vez. Então, é seguro fazer essa checagem aqui. Primeiro, se a fila está vazia. Se a fila estiver vazia, então a gente não vai pegar, né, não vai pegar nenhuma tarefa, né, não tem nenhuma tarefa para pegar, não vai pegar, vai colocar o next job como nulo. Se não, aí ele vai entrar nessa outra parte aqui, onde ele vai pegar o next job e vai atribuir, então, quem está em primeiro na fila. Pega a primeira tarefa da fila. E vai remover essa tarefa da fila dessa forma aqui, né? Job queue igual job queue next. Então, como é uma lista encadeada, né? Eu pego o próximo aí desse primeiro, o próximo do primeiro é o segundo. O segundo vai passar a ser o primeiro, né? Porque o primeiro eu peguei aqui para poder fazer o trabalho. Feito isso, eu já posso destravar a mutex, tá? Porque eu já peguei o trabalho da fila e já fiz a fila apontar para o próximo, né? Então, nesse momento, já é seguro você destravar a mutex, tá? Então, o que acontece? Se uma thread chegar aqui e já tiver outra thread nesse intervalo, nesse espaço aqui, nessas operações aqui, ela fica travada aqui esperando essa outra thread dar o unlock, né? Quando ela destravar aqui, a outra thread ou outras threads que estiverem esperando vão poder então adquirir a trava e também entrar aqui. Mas o importante é que aqui só entra uma thread de cada vez. E outras threads, se receberem a permissão de executar do escalonador enquanto outra thread está aqui, ela não vai, ela pode fazer qualquer outra coisa, mas se ela chegar nesse ponto, ela vai ficar parada aqui esperando. O que mais que temos aqui? Se a fila estiver vazia, nós vamos encerrar a thread, né? E então ele vai verificar se o next job é nulo, tem o break aqui. É muito importante que esse break esteja aqui, fora da trava. Eu poderia colocar esse break aqui em cima, porque aqui eu já estou verificando se o job queue é nulo, né? Então, e estou atribuindo então esse nulo para o next job. E aqui embaixo eu checo o next job e coloco um break. Então, teoricamente, eu poderia colocar o break aqui. Só que se eu coloco o break aqui, o que acontece? Uma thread que chega aqui e vê que a fila está vazia, ela encerra sem chegar no unlock, né? Ela vai dar o break, vai sair fora aqui do while, mas ela nunca vai destravar a mutex vai ficar travada para sempre, tá? Então isso equivale àquele vândalo que entra lá na cabine do banheiro, tranca lá por dentro e pula a porta para sair. E aí ninguém consegue mais usar aquele banheiro achando que tem alguém lá dentro, quando na verdade o sujeito já saiu. Então, não se deve fazer isso. Isso é coisa de vândalo. Então, na nossa programação, nós também temos que
fazer as coisas corretamente, não como vândalo. Não vamos usar um break aqui. Vamos primeiro destravar a mutex e então colocar um break. Então, lembrem-se disso. Nunca coloque um break dentro aqui da parte crítica, né, da parte atômica, porque nesse caso a thread ficaria travada para sempre. Outra coisa muito importante, a parte de processamento do trabalho, ela é feita fora da trava da mutex. Depois de destravar é que eu vou realizar o trabalho, certo? Eu só vou travar aqui a mutex para poder pegar um trabalho da fila, que isso que é o crítico. Depois que eu estou fazendo o trabalho, eu não preciso mais da mutex. Se eu colocar esse process job dentro aqui da parte da mutex, vai funcionar? Vai funcionar, só que enquanto uma thread está fazendo um trabalho, as outras estão todas paradas aqui esperando, né? Esperando porque elas não conseguem pegar um outro trabalho. E vai entrar, o que vai acontecer? Vai entrar só uma thread de cada vez aqui para fazer o trabalho. E aí é a mesma coisa que não ter thread, né? Se só uma thread pode trabalhar de cada vez, né? Não adianta você ter 10 funcionários se só um trabalha e os outros estão lá esperando, né? Só um trabalha cada vez. Tem uma máquina só para só tem uma máquina disponível pro funcionário trabalhar e tenho 5 funcionários. Então, enquanto um trabalha com a máquina, os outros 4 ficam olhando, esperando a vez deles. Não seria uma boa ideia fazer isso. Então, da mesma forma, eu não vou criar 5, 10 threads e deixar só uma trabalhando de cada vez. Então, a ideia é que essa trava é só para pegar o trabalho. Uma vez que o trabalho já foi pego, ela trabalha, ela consegue processar o trabalho fora do lock e assim todas as threads conseguem trabalhar juntas, né? Elas só não podem entrar juntas aqui, mas uma vez que elas estão com o trabalho pronto, com o trabalho em mãos, elas podem trabalhar de maneira simultânea com outras threads, porque isso não vai atrapalhar em nada. Então, é isso. Então, aqui é só um destaque, né, para aquelas situações que eu já falei, né, que o Next Job só é acessado fora, então, da região entre o travamento e destravamento da mutex, depois, né, de ter sido removido da fila. Você tira o job da fila e aí você destrava a mutex e aí, nesse ponto, ele já está inacessível para outras threads e você pode processá-lo fora, então, da região travada. E no caso de fila vazia, né, é importante, né, como também falei lá, que o break só ocorra depois de destravar a mutex, né? Do contrário, essa mutex ficaria travada para sempre, de modo que nenhuma outra thread conseguiria voltar a acessar ali essa fila, né? Não conseguiria acessar mais o job killer. Então, as mutexes, elas fornecem, né, uma forma da gente conseguir fazer com que uma thread possa bloquear as outras. Isso resolve uma série de problemas que nós podemos ter nos nossos programas. Por outro lado, as mutexes também abrem possibilidade de uma nova classe de bugs, que são os deadlocks. Então, os deadlocks podem acontecer se nós não tomarmos um certo cuidado com o uso das mutexes. Então, o deadlock acontece quando uma ou mais threads ficam emperradas esperando alguma coisa que nunca vai acontecer, tá? Então, vamos ver alguns exemplos disso. Um tipo simples de deadlock que pode acontecer, é quando uma thread tenta travar uma mutex 2 vezes em seguida. A mesma thread. Se ela tenta dar um lock, e aí ela consegue, e aí ela dá um lock de novo na mesma thread. O que vai acontecer nesse caso? O que acontece nesse caso depende do tipo de thread que você está usando. Então, se você estiver usando uma mutex rápida, que é o padrão, vai acontecer um deadlock. Ela vai tentar travar pela segunda vez e ela não vai conseguir porque já está travado. E ela vai ficar esperando alguém destravar. Só que alguém, no caso, é ela própria, né? Então, enquanto ela não destravar, ela não vai conseguir travar. Então, no momento em que ela pede essa segunda trava, ela criou um deadlock. Ela vai ficar travada lá para sempre, esperando pelo destravamento, que na verdade quem deveria fazer era ela própria. Tá? Então, esse é o comportamento de uma mutex padrão. Tem também outros tipos de mutex, que é a recursiva e a com checagem de erros. Vamos vê-las aí a seguir. Então, quando você tenta travar novamente uma mutex que já está travada, né, que a mesma thread já travou,
Se for uma mutex rápida, vai ser um deadlock, como eu já falei, né. Então uma tentativa de travar uma mutex que já está bloqueada, vai bloquear até que essa mutex seja destravada, o que não vai acontecer e com isso, né, a trava nunca vai ser removida. Houve aí um deadlock, ela vai ficar, né, o programa vai ficar ali estacionado para sempre, porque esse destravamento não vai ocorrer. Se for uma mutex recursiva, aí não vai acontecer o deadlock, aí é diferente. A mutex recursiva ela pode ser travada várias vezes pela mesma thread, porque ela lembra quantas vezes o lock foi chamado. Tá? Então, quantas vezes você chamar o lock, ela vai continuar travando, só que aí a mesma quantidade de vezes que você chamou o lock, você tem que chamar o unlock, senão a trava não vai ser removida. Tá? A trava só é removida quando o último unlock é usado, né? Equivalente ao número de vezes que o lock foi usado. Então, isso funciona, por exemplo, em funções recursivas, né? Que eu preciso travar na primeira vez e vou travar quantas vezes foi chamado. E aí, no final do código, eu vou destravar. E cada vez que eu for saindo de uma recursão, eu vou destravando. E só quando eu sair realmente daquele trecho é que eu vou destravar tudo. Então, pode ser útil esse tipo de mutex também. Isso equivale a uma chave que quantas vezes você vira ela para fechar, é a mesma quantidade de vezes que você tem que virar ela para abrir. Então, vários tipos de fechaduras você consegue virar 2 vezes a chave, dar 2 voltas, né? Então, se você der uma volta só, já está travado, certo? Ninguém vai conseguir abrir, a menos que arrombar a porta, claro. Mas você pode também, se você der uma volta só para destravar, é uma volta só. Se você der 2 voltas, aí para destravar são 2 voltas. Então, normalmente a gente vai dar as 2 voltas para ficar um pouco mais seguro, atrapalhar um pouco mais o trabalho de quem for querer arrombar aquela porta, por exemplo. Tá? A nossa mutex recursiva seria como uma fechadura dessa, só que ela tem infinitas voltas. Eu poderia dar 10 voltas ali para fechar, e na hora de destravar eu teria que dar 10 voltas para destravar. Enquanto eu não destravar todas as travas que foram colocadas, nenhuma outra mutex consegue, nenhuma outra thread consegue entrar naquele trecho. E por fim, nós temos a mutex com checagem de erro. Essa mutex com checagem de erro, ela faz o seguinte: se você tenta travar uma mutex que já está travada por aquela mesma thread, ela vai retornar um código de erro, que é o e-deadlock, tá? Então é um erro de deadlock. Ela já te avisa que você iria causar um deadlock nesse caso. Então você pode verificar, né, e não permitir que isso aconteça. Então, ao tentar travar uma mutex que já está travada, o que geraria um deadlock, ela não faz isso, né, ela não causa deadlock, em vez disso ela retorna um erro, né, de que, olha, você está tentando fazer algo que vai causar um deadlock. Então são esses 3 tipos de mutex aí que existem. Então, por padrão, o Linux cria mutex do tipo rápido. Caso você queira criar uma mutex de outro tipo, você tem que criar um objeto de atributos de mutex, declarando uma variável pthread mutex attrt, né, mutex attributes aqui, e chamar pthreads mutex attribute init, né, para inicializar essa variável como um ponteiro para a variável criada. E aí você vai configurar dentro desse objeto de atributos de mutex, você vai configurar o tipo de mutex. Para fazer isso, você vai chamar uma função pthread mutex attr setKind np, e aí o primeiro argumento é um ponteiro para esse objeto de atributos, e o segundo aí vai ser uma string aqui que vai te dizer o tipo de thread, que se você quiser que seja recursiva, é pthread mutex recursive np, para uma mutex recursiva, ou uma pthread mutex errorcheck np, para uma mutex com checagem de erro. E aí, depois que esse objeto está criado e ajustado, aí sim você vai inicializar a sua thread passando, né, o ponteiro do objeto de atributos no init da mutex. Aí você vai criar uma mutex do tipo que está configurado aqui. E depois disso você já pode, né, depois de criar a mutex, você pode destruir esse
esse objeto de atributos, tá? Usando pthread, mutex, attr, destroy, tá? Então, são esses passos aí. Cria o objeto de atributos, ajusta o tipo dele, cria a mutex usando esse objeto de atributos, e então você pode destruir o objeto de atributos. Uma coisa que vocês devem ter reparado aqui é esse NP. O que esse NP quer dizer? NP quer dizer que é não portável. Quer dizer, isso não é esse tipo de mutex, a recursiva e a com checagem de erro, elas não fazem parte do padrão POSIX. Isso quer dizer que se você for portar isso daqui para um outro sistema operacional, né, que não seja o Linux, pode ser que não exista esse tipo de coisa aqui, tá? Que não faz parte do padrão POSIX. Então, é bom evitar, né? Se você for fazer algo que certamente vai rodar num sistema Linux, ok, dá para usar isso daqui, porque, né, você não vai portar isso, não vai usar portabilidade para outro sistema. Então, ok. Agora, se você está fazendo um código genérico que vai, de repente, ser compilado para ser executado em um outro tipo de sistema, aí é bom evitar esse tipo de mutex por ser algo não portável. Aqui temos um exemplo, então, de criação de mutex com checagem de erro. E aí tem aquele código da forma que eu falei para vocês, né? Primeiro a gente cria o objeto de atributos de mutex, depois a gente cria aqui a mutex, inicializa o objeto de atributos, ajusta o tipo do objeto de atributos para mutex do tipo error check, né? Que checam erros. E depois inicializa essa mutex com o objeto de atributos, que foi chamado aqui em cima. E, por fim, a gente destrói o objeto de atributos. Então, a partir daqui, a mutex já está pronta para ser usada, né? E aqui a questão do sufixo NP, eu já expliquei ali no slide anterior, né? Que significa que são esses dois tipos, né? Os que têm NP são específicos do Linux e não portáveis. Não é recomendável, né, você usá-los em programas porque eles podem, né, se você for usar, for portar esse programa daí para outro sistema, eles podem não estar disponíveis. Mas são úteis para depuração, né? Então, você pode, por exemplo, durante o tempo de desenvolvimento, usar uma mutex com checagem de erro, e aí quando você tem certeza que não está acontecendo nenhum deadlock mesmo, que está tudo certo, aí você volta para o tipo normal, por exemplo. Tipo padrão. Como nós vimos anteriormente, quando nós tentamos travar uma mutex dentro de uma thread, e essa mutex já foi travada por outra thread, essa thread que está tentando bloquear, tentando obter a trava e não consegue, ela vai ficar bloqueada. Ela vai ficar bloqueada até que a outra thread retire a trava da mutex, e aí sim ela pode obter a trava e fazer o que ela precisa fazer ali dentro da sua sessão crítica. Pois bem, nem sempre é interessante que a thread fique ali travada, fique bloqueada esperando pelo desbloqueio. Às vezes ela tem alguma outra tarefa que ela pode fazer enquanto ela não obtém essa trava da mutex, tá? Mas se ela tentar usar a função pthread mutex lock, isso não vai ser possível, porque ela vai tentar obter o bloqueio, ela vai tentar travar a mutex, se ela não trava, ela bloqueia. Não tem como, com essa função, ela só tentar travar e se não conseguir fazer outra coisa. Para isso, a gente tem uma outra função, que é a pthread mutex trylock. Essa sim é uma função que ela vai tentar travar a mutex, e se a mutex já estiver travada por uma outra thread, se ela não estiver travada, né, se essa mutex não estiver travada, ela vai travar normalmente e vai dar um retorno zero. Então, logo após a tentativa de travar a mutex, você pode verificar o retorno. Se ele for zero, você sabe que a trava foi obtida. E aí você pode fazer o que essa thread tem que fazer dentro da trava. Mas se ela não conseguir a trava, né, vamos supor que a mutex já esteja travada por outra thread,
Então ela não vai conseguir a trava. Nesse caso, o try lock ele também retorna imediatamente. Só que ele retorna não com zero, ele retorna com um código de erro, que no caso é o EBISE. Esse erro EBISE vai, né, significar que aquela mutex já estava travada por outra thread e por causa disso ela não conseguiu travar. Então, nesse caso, essa thread pode fazer outra coisa, não o que ela ia fazer, não o que ela precisa fazer no meio das travas aí, né? Ela vai fazer alguma coisa que ela possa fazer sem trava, que não afete, que não cause condições de corrida, que não cause problemas. Agora vamos falar um pouco sobre semáforos para threads. Então, naquele exemplo lá da fila de tarefas, onde nós tínhamos várias threads processando tarefas de uma fila única, a função de thread principal ela carrega sempre a próxima tarefa da fila até que não haja mais tarefas, né? Quando chega nesse ponto onde ela checa lá a fila e a fila está nula, ela encerra. Esse esquema ele funciona, né, se todas as tarefas forem colocadas na fila de maneira antecipada, né? Ou se pelo menos elas forem colocadas na fila mais rápido do que as threads conseguem processar. Por quê? Porque se as threads trabalham muito depressa e de repente a fila fica vazia e o que vai acontecer é que as threads vão se encerrar. E aí, se chega um novo trabalho depois que a thread já encerrou, ela não vai mais ter thread para realizar esse trabalho, né? Vamos supor, todas as threads vão checar a fila, vão ver que ela está vazia, vão encerrar. E depois disso, então, novas tarefas que cheguem não serão processadas, porque as threads já se encerraram, né? Então, isso equivale aí a você ter uma fila de banco, de supermercado, em que se de repente ela fica vazia, os funcionários vão todos embora e encerram o expediente antes, né? E aí, se você chegar depois, você não vai ser atendido. Não é isso que a gente quer que aconteça no nosso programa. Então, nós precisamos de um mecanismo que bloqueie as threads quando a fila se encerra. Tá? A fila acabou, a thread fica lá bloqueada. Chegou uma nova tarefa, a thread volta a processar as tarefas da fila. Então, para isso, nós podemos usar semáforos, como a gente vai ver a seguir. Então, os semáforos são a maneira que o Linux tem para resolver esse problema, né, da thread que precisa ficar um tempo parada porque não tem nada para ela fazer. Ela fica esperando que chegue uma tarefa para ela poder processar. Então, o semáforo é um contador que pode ser usado para sincronizar múltiplas threads. E o bom do semáforo é que, ao contrário de uma variável comum, o Linux ele garante que a checagem e a modificação do valor do semáforo pode ser feita de maneira segura, não cria uma condição de corrida. Você não precisa se preocupar que, eu vou modificar o valor desse semáforo, então eu preciso criar aqui uma mutex, não preciso me preocupar com isso, porque o Linux já garante para mim que não vai acontecer condição de corrida no caso dos semáforos. Então, os semáforos têm um contador, tem um valor de contador que é um inteiro não negativo, tá? Então, ele tem duas operações básicas que são wait e post. O wait serve para decrementar o valor do semáforo em 1. Então, aquele valor, aquele contador, cada vez que você usa wait, ele tira 1. Agora, se o valor já for 0, essa operação de tirar 1 vai ficar bloqueada até que o valor do semáforo se torne positivo. Tá? Então, quando você chama o wait, se o semáforo está acima de 0, ele tira 1 e já retorna imediatamente. Agora, se o semáforo está em 0, vai bloquear. A thread vai ficar bloqueada lá, sem poder fazer mais nada, até que esse semáforo, alguém acrescente 1 nele. Aí, essa thread vai conseguir reduzir 1, né? Vai conseguir voltar para 0, no caso, e vai poder continuar a sua execução. A outra função de um semáforo é o post. O post incrementa o valor do semáforo em 1. Então, se o valor do semáforo era 0 e tinha alguma thread lá bloqueada esperando, quando você coloca um post, né, você coloca 1 no semáforo, aí alguma das threads que está lá esperando vai ser desbloqueada e vai conseguir completar o seu wait.
Só que nesse caso o valor do semáforo vai voltar para zero, né? Alguém deu post, imediatamente alguém que está lá esperando no wait vai poder finalizar o seu wait, e isso vai fazer o semáforo voltar para zero. Então, wait tira 1, post acrescenta 1, sendo que o valor nunca fica menor do que zero. Se já for zero e alguém dá wait, ele não vai virar -1, ele vai ter que ficar esperando alguém colocar um valor lá para poder ser retirado. Cabe destacar que o Linux oferece duas implementações de semáforo que são um pouco diferentes, tá? O que a gente vai ver nessa aula de hoje é a implementação de semáforos do padrão POSIX. Ela é usada na comunicação entre threads, tá? Tem uma outra implementação que nós ainda vamos ver no curso quando nós estivermos nas aulas de comunicação entre processos, tá? É um outro tipo, é o mesmo princípio, mas é uma implementação diferente. Então, o que a gente vai ver hoje é essa de threads, que para ser usada a gente tem que dar um include nesse cabeçalho aqui, que é o semáforo.h. Um semáforo, ele é representado por uma variável do tipo $, e antes de usá-lo, a gente precisa inicializá-lo, similar ao que acontece com o mutex, né? Você tem que criar, inicializar. Então, para inicializar um semáforo, nós temos o sem-init. E esse sem-init vai receber como argumentos um ponteiro para a variável sem_t e 0. 0 é o segundo argumento, porque se ele for não zero, vai ser um semáforo que pode ser compartilhado entre processos, que não é o caso desse que a gente está querendo criar hoje. E tem o valor inicial do semáforo como terceiro argumento. Se você não precisa mais de um semáforo, você deve desalocá-lo com o comando sem_destroy. E aqui nós temos as operações do semáforo, né? Então, sem wait é aquela operação que decrementa 1 no semáforo, né? Então, vai ser -1 no contador, e bloqueia se estiver zerado. Se o semáforo já está zerado, ela vai bloquear e vai ficar esperando que tenha lá um valor para ela poder decrementar. O valor nunca fica abaixo de zero. Tem o sem post, que é o que incrementa 1, né? Vai acrescentar 1 no contador do semáforo. E nós temos um try wait, né? Que é análogo ao try lock das mutex. Tá? Então, o try wait é aquele que vai decrementar o semáforo em -1, né? Vai decrementar o semáforo em 1, ou seja, vai fazer uma operação de -1 no contador, mas se ele já estiver zerado, ela não vai ficar bloqueada esperando que alguém faça um post. Em vez disso, ela vai retornar imediatamente, sem bloquear, mas com o valor de erro, que é o e_again, né? Então, equivale lá ao try lock, né? Quando você, vamos supor, você quer fazer um wait para fazer alguma operação, né, que precise fazer esse decremento no semáforo. E caso você não queira que a thread bloqueie, caso ela não consiga, né, fazer a operação do wait, você tem outra coisa para essa thread fazer enquanto isso, você não usa o wait, você usa o try wait, e aí ela libera imediatamente. Uma outra função interessante de semáforos é a sem_getValue. Essa sem_getValue, ela consegue obter o valor atual do semáforo. Mas você não deve usar a sem_getValue para tomar decisões, tá? Tomar decisões de postar, de esperar, esse tipo de coisa poderia levar a condições de corrida, não deve ser usado dessa forma, tá? O post e o wait são atômicos. O getValue não. Quer dizer, você pode usar um getValue e enquanto você está verificando o retorno, o valor do semáforo já mudou, e aí se você vai tomar uma decisão baseado nesse valor, esse valor pode ser que já não seja mais válido. Então, não é uma boa ideia usar o getValue para isso. Para que você usa o getValue, então? Para informação. De repente, você tem lá algum lugar no seu programa que mostra, por exemplo, quantas tarefas tem numa fila. E aí a quantidade de tarefas que tem na fila pode ser, então, o valor desse semáforo. Aí você mostra lá, mas é algo que, se ficar desatualizado por alguns segundos, não vai causar nenhum problema. É só uma informação para o usuário, para ele ter uma noção de quantas tarefas tem e tal. Então, nesse caso, que é só uma informação, não vai ser tomada decisão, ok usar o getValue. Mas se for alguma coisa que precise de tomar decisão,
aí você não deve usar o getValue, deve sim usar o postWait, que são as operações atômicas. E os argumentos, então, do getValue são a variável do semáforo, né, o sem underline p, e um ponteiro para um inteiro, né, que vai receber o valor lido, né? Então, como o semáforo ele é um inteiro, né, um inteiro sem sinal, então você deve colocar o valor que vai ser lido também em um inteiro sem sinal. E agora então nós temos a terceira versão daquele nosso programinha de fila de tarefas, o JobQ. Agora é o JobQ 3.c, que está lá também, junto com os demais exemplos do livro. E o que tem de novo aqui então? Agora nós temos semáforos nesse exemplo para que nós possamos comportar aquela situação em que a fila se esvazia por um certo tempo e depois chegam novas tarefas que precisam ser processadas. Então nós vamos cuidar para que as threads possam ficar paralisadas enquanto não tem uma tarefa para que elas possam executar. Então, como que nós vamos fazer isso, né? Então, vamos ver aqui o programa. Temos aqui alguns includes, né, para poder usar semáforos, né, usar threads e uma lock aqui para poder fazer a alocação, né, de memória. Então, nós temos aqui a estrutura de tarefas, né, o struct job, que continua lá com o seu ponteiro para a próxima tarefa. Tem uma fila de trabalhos pendentes, então, que é a job queue. E aí nós temos a mutex, né, a mutex para proteger a fila de tarefas, vai ser inicializada aqui. E estamos definindo também um semáforo. O semáforo vai se chamar job queue count, né, que é um contador do tamanho da fila. Tá? Então, na verdade, o semáforo ele vai ter essa função de nos dizer, como ele é um contador de zero, né, é um contador inteiro, né, sem sinal, de zero para cima, então ele serve para contar a nossa fila. Quantas tarefas tem na fila. Aqui tem a inicialização, né, inicialização da fila, initialize job queue. Job queue inicialmente é nulo, porque a fila está vazia, e vamos inicializar o semáforo, o nosso semáforo job queue count, em zero, né? Então, está aqui o terceiro argumento dele como zero, porque ele inicializa como zero. Como que está aqui, então, a operação? Antes da gente ver a função de thread, vamos ver como que a gente coloca trabalhos na fila. Para colocar trabalhos na fila, nós vamos criar, então, uma nova tarefa, um new job, que vai usar, então, o struct job, que foi definido aqui em cima, e vamos, então, fazer uma lock aqui, né? Alocar a memória do tamanho dessa estrutura. Tudo bem, poderia ter outros campos aqui, claro, né? Deveria ter outros campos aqui definindo a tarefa, né? Aqui tem só o básico, né? O esqueleto do sistema. Bom, para poder colocar esse trabalho que foi recém-criado, o new job, na fila, nós precisamos travar a fila, né? Já sabemos que não podemos ficar mexendo na fila sem travar com uma mutex, porque isso poderia levar a uma condição de corrida, alguma outra thread poderia estar já lendo essa fila, seja para tirar trabalhos, ou seja para colocar trabalhos, supondo que os trabalhos possam ser colocados numa outra thread. Pois bem, então vamos travar a mutex. Trava a mutex. A mutex é o job queue mutex aqui, né, que foi definido aqui em cima. Está sendo travada aqui com um lock. E aí a gente vai colocar esse new job next, né, o próximo do novo trabalho, é quem está em primeiro na fila aqui. Na verdade, aqui tem um erro aqui que já é do próprio livro, tá? Ele está implementando, em vez de uma fila, uma pilha. Né? Ele tá colocando aqui o next como sendo o primeiro da fila, né? E ele está se tornando o primeiro, né? Então isso aqui está errado. Quer dizer, quem chega na fila está entrando na frente, né? Não é uma fila, né? É uma pilha. Mas então, se vocês forem usar esse código aqui, vocês têm que lembrar de trocar. Eu até deixei uma observação aqui. Não corrigi o código, deixei como está lá. Mas lembrem-se que aqui ele está fazendo uma pilha. O correto seria que esse novo trabalho entrasse no final da fila. Então, você pode ter lá um ponteiro para apontar o final da fila,
enfim, vocês já estudaram isso em estrutura de dados, vocês podem converter isso daqui para uma fila corretamente. Mas, enfim, a ideia é colocar os novos trabalhos na fila, e assim que o novo trabalho é colocado na fila, você coloca um post no semáforo. O semáforo é o contador da fila, né? Então, você aumenta 1 no semáforo para que esse contador da fila aumente. E em seguida, você destrava a mutex, tá? Destrava a mutex e aí libera, né? Para que outras threads possam acessar a fila. Agora vamos ver a função de thread. A função de thread, ela tem um while aqui 1, né? Então ela vai ficar executando indefinidamente. E o que vai acontecer? Quando ela entra aqui, ela vai verificar o semáforo. Ela precisa decrementar 1 no semáforo. Por que ela precisa decrementar 1 no semáforo? Porque se não tem ninguém na fila, ela já vai bloquear aqui, né? Ela vai tentar diminuir 1 no semáforo, mas se o semáforo já é 0, quer dizer que não tem ninguém na fila, não tem tarefas na fila. Então ela vai ficar bloqueada aqui no wait, esperando alguém chegar na fila. Resolve aquele nosso problema da fila vazia, né? Então, caso tenha uma tarefa, ela tira 1 desse contador e já entra aqui para travar a mutex e pegar o trabalho. Caso o semáforo esteja em 0, ela vai ficar bloqueada aqui, até que um novo trabalho seja colocado na fila. Aí ela vai desbloquear, né? No momento em que ela desbloqueia, né, no momento em que alguém dê um post aqui, ela pode dar o wait dela aqui. Só que ela não vai, ela vai bloquear na mutex, porque outra thread que está executando aqui precisa desbloquear a mutex. No momento em que essa outra thread desbloqueia a mutex, ela consegue travar a mutex, né? Lembrando que ela só chega aqui se ela conseguiu decrementar o semáforo. Então, se não tem tarefa na fila, ela nem chega na mutex ainda, né? Então, ela conseguindo decrementar o semáforo, ela vai travar a mutex e aí ela vai pegar o próximo trabalho, como já era antes, vai fazer a fila apontar para o próximo, né? Então, ela pega o primeiro e o segundo passa a ser o primeiro. E aí ela destrava a mutex e aí ela pode processar o trabalho. E após processar o trabalho, ela libera o trabalho. Aqui é o free, né? Lembra, né, que todo malloc tem o seu free correspondente, né? Então, quando você cria o trabalho, você está alocando memória. Quando você termina o trabalho, você libera a memória. E é isso, então. É assim que funciona esse JobQ3. Tá? Então, agora sim, nós temos um sistema robusto, um sistema que suporta, né, novas tarefas sendo colocadas. Se a fila ficar vazia, as threads vão simplesmente parar e ficar esperando novas tarefas chegarem. E agora vamos falar de variáveis de condição. Então, variáveis de condição é um terceiro dispositivo de sincronização que o Linux nos oferece, além da mutex e além dos semáforos. Então, isso permite condições um pouco mais complexas para a execução de threads, como a gente vai ver. Então, vamos imaginar um exemplo. Tá? Suponha que você tem uma thread que ela execute um loop infinito e ela faz algum trabalho em cada iteração. Mas a gente tem esse loop da thread controlado por uma flag. E essa flag, quando ela está ligada, a thread executa. Quando ela está desligada, a thread não executa. Tá? Então temos um controle ali de quando que a thread deve trabalhar ou não. Flag ligada, thread trabalhando. Flag desligada, thread ociosa. Então, vamos ver agora no próximo slide uma implementação ineficiente desse exemplo, uma implementação que, né, não é muito boa. Mas vamos lá. Então, vamos ver aqui o código para tratar dessa implementação simples de uma variável de condição. Tá? Então, temos aqui uma flag, né, que é um inteiro, que vai ser ajustado para 0 ou 1 aí, de quando a thread deve ou não executar. Temos uma mutex. Para inicializar a flag, nós vamos inicializar a mutex aqui e inicializar a flag em 0. Aí aqui temos uma função para ajustar o valor da flag. Então, sempre que alguém quer ajustar o valor da flag, mudar, né, para 0 para 1, você tem que travar, né? Usar uma mutex para travar e aí fazer essa mudança no valor aqui da variável da flag.
em seguida destrava a mutex. E o que a função de thread faz? Né? Ela vai ter um loop infinito aqui que vai verificar se a flag está setada ou não. Né? Então, trava, pega o valor da flag, destrava. E aí ela vai verificar se a flag está ajustada, né, para o valor positivo aqui, ela vai fazer trabalho. Se não, ela não faz nada, né? Ela vai. Então, enquanto a flag está negativa, ela só vai ficar aqui, verifica a flag está tá zero, então ela fica executando isso daqui indefinidamente até que a flag seja 1 para ela fazer o trabalho. Se não é 1, né, se a flag é 0, ela não faz trabalho. Tá? Então, essa é a implementação ineficiente. Por que é ineficiente? Né? Porque isso aqui está gastando processamento. Né? Você, enquanto a flag está ajustada para 0, o seu processador está sendo usado da mesma forma. Não está fazendo a tarefa, mas ele está gastando ciclos aqui para ficar fazendo essa verificação. Trava mutex, verifica, destrava, tem um if. Né? Ele vai ficar executando essas 4 linhas aqui indefinidamente. Né? Isso não é legal. Como nós vimos, essa implementação anterior não é eficiente porque a thread gasta muito tempo de CPU quando a flag não está ligada. Ela só fica lá, checando, rechecando a flag, travando, destravando o mutex, sem precisar, né? E o que a gente precisa, na verdade, é uma forma de colocar a thread para dormir, a thread em espera, e enquanto a flag não está ligada. E até que alguma circunstância faça a flag ligar. E nesse momento você liga a thread novamente. Exatamente para isso que servem as variáveis de condição. Então, o objetivo da variável de condição é resolver esse tipo de problema. Então, com as variáveis de condição, você pode criar uma condição que, quando ela é verdadeira, a thread executa, e quando ela é falsa, a thread é bloqueada. E o Linux garante para você que ele vai executar essa thread, ele vai desbloquear essa thread que está bloqueada quando a condição muda. Então, da mesma forma que os semáforos, uma thread ela pode esperar, né, equivale a um wait, em uma variável de condição. Tá? Então, se a thread A espera em uma variável de condição, ela vai ficar bloqueada até que alguma outra thread envie um sinal naquela variável de condição. Então é igual a um semáforo? Não é exatamente igual a um semáforo. Por quê? Porque um semáforo ele tem um contador. Então, se você coloca um post antes que a outra thread chegue no wait, tudo bem. A hora que ela chegar, o contador está incrementado, né? Então ela vai lá, decrementa e passa para a próxima linha. Aqui não. Aqui não tem contador. Então, se uma thread A está esperando por um sinal, ela tem que esperar antes que o sinal chegue. Se o sinal chegar e ela ainda não estava esperando, esse sinal é perdido. Tá? Então, se uma thread sinaliza a variável de condição antes, o sinal é perdido e a thread A bloqueia até que venha um novo sinal. Tá? Então, é um pouco diferente do semáforo aqui. Não tem contador e só recebe o sinal quem já está lá esperando por ele. Então, naquele exemplo anterior, né, ineficiente, nós temos o seguinte, né, a gente tem lá uma thread function que checa a flag, e se a flag não está ligada, a thread vai esperar na variável de condição. Tá? Então, vamos mudar aquele programa para trabalhar com variável de condição. Se a função setThreadFlag sinaliza a variável de condição depois de ligar a flag, então a thread function vai estar bloqueada na variável de condição e vai ser desbloqueada e vai então checar a condição novamente. Só que aí tem um problema. Tem uma condição de corrida entre você checar o valor da flag e esperar na variável de condição. Por quê? Porque a thread function poderia checar esse valor da flag e essa flag está desligada. Só que nesse momento, o escalonador troca para uma outra thread. E a thread principal assume, liga a flag e sinaliza a variável de condição. Antes que a thread function, né, tenha acionado o wait. Antes que a outra thread, que está lá na thread function, tenha acionado o wait. E aí esse sinal é perdido e ela vai ficar lá esperando, né, sem saber que aquele sinal que aquela flag já foi mudada. Tá? Então, quando volta para o thread function, ela está bloqueada em wait para sempre, né? Porque ela não vai ver a mudança da flag. Como a flag já está ajustada, ela vai ficar lá bloqueada. Então, isso é um problema.
Como vamos resolvê-lo? Para resolver esse problema, a gente precisaria de uma forma de travar a flag e a variável de condição juntas, dentro de uma mesma mutex, tá? Então, seria assim, você trava lá a mutex e verifica a variável de condição, de condição, e aí já trava na variável de condição e libera a mutex. O problema é que se você trava na variável de condição, como que você vai liberar a mutex, né? O próximo passo seria liberar a mutex, mas aí você só vai conseguir fazer isso quando sair da variável de condição. Felizmente, o Linux já tem isso para gente. Ele tem, cada variável de condição é usada em conjunto com uma mutex para evitar esse tipo de condição de corrida. Então, nesse esquema, a função de thread fica assim. O loop lá em thread function, ele trava a mutex, lê o valor da flag. Se a flag está ligada, ele desbloqueia a mutex e executa a função de trabalho. Se a flag está desligada, ele vai fazer isso de maneira atômica. Ele desbloqueia a mutex e espera a variável de condição. Tá? Então, porque se você desbloqueia, imagina como que era a situação se o Linux não te ajudasse dessa forma. Você poderia travar no wait e não desbloquear a mutex. E aí, deadlock. Ou você poderia desbloquear a mutex e esperar na variável de condição, mas aí corre o risco de, né, perder o sinal. Então, a solução o Linux dá pra gente. Ele consegue fazer isso atomicamente. Desbloqueia a mutex e espera na variável de condição. Não tem como perder o sinal assim. Bom, então as variáveis de condição, as funções para trabalhar com variáveis de condição são análogas às funções para trabalhar com semáforo. Tá? Então temos lá uma instância do tipo pthread condt que vai armazenar variáveis de condição. Quais são as funções para manipular? O init, pthread condt init, que inicializa a variável de condição, e os argumentos são ponteiro para instância pthread condt e o ponteiro para um objeto de atributo de variável de condição, que no caso no Linux é ignorado. Tá? Ele está aqui na sintaxe, mas não faz nenhuma diferença você colocar ele ou não. No pthread condt signal, ele sinaliza a variável de condição, né? Equivaleria, a grosso modo, a um post, né? Só que o post ele teria um incremento, né? No caso, é só um sinal. Então, o sinal ele vai sinalizar uma única thread que está bloqueada lá. Se tem várias threads bloqueadas, uma recebe o sinal. A gente não sabe qual. Tá? O sinal vai e alguma vai pegar esse sinal e as outras não. Se tiver várias, o sinal vai para uma. Se não tiver nenhuma, o sinal é ignorado. O argumento do sinal é um ponteiro para a instância da variável de condição. Nós também temos uma outra função que é a broadcast, pthread condt broadcast. É igual ao signal, só com a diferença de que ela desbloqueia todas as threads. Então, o broadcast é um sinal que todas as threads recebem. Todas as que estiverem esperando vão receber ao mesmo tempo. Então, você consegue desbloquear todas as threads de uma vez só, sem precisar ficar dando vários sinais. E, por fim, a gente tem o wait, né, que é o que vai bloquear a thread chamadora até que a variável de condição seja sinalizada. Argumentos são o ponteiro para a instância da variável de condição e o ponteiro para a mutex, porque assim ele consegue fazer aquela questão da operação atômica, né, de destravar a mutex. A mutex já tem que estar travada, né? Quando você chama o wait, você já tem que ter travado a mutex antes. E aí, quando você chama o wait, ele vai destravar a mutex e vai bloquear na variável de condição. Quando a variável de condição for sinalizada, essa thread vai ser desbloqueada. E nesse momento, né, quando você usa o condt wait e chega o sinal que desbloqueia, ele readquire a trava da mutex. Isso também é interessante, né? Você não precisa bloquear a mutex novamente, né? As duas operações são atômicas aí, né? Ela bloqueia no wait liberando a mutex para que outras threads possam operar com essa mesma mutex, mas no momento em que ela recebe um sinal, ela desbloqueia, mas aí ela vai ter que readquirir a trava para poder fazer o que ela tiver que fazer. E se você não precisa da trava, é claro, você pode desbloquear a mutex, né? E seguir em frente. Mas essa operação ela vai acontecer automaticamente para o caso de você precisar da mutex.
Então, para trabalhar com variáveis de condição, a gente tem uma receitinha de bolo aqui, né? Sempre que o seu programa for realizar alguma ação que possa mudar algo que está sendo protegido com a variável de condição, por exemplo, aquela nossa flag, ele tem que fazer os seguintes passos. Trava mutex e acompanha a variável de condição, toma a ação que pode mudar o que está sendo protegido, por exemplo, ajustar a flag, e aí faz a sinalização, né, com o signal, ou faz a difusão com o broadcast, da variável de condição. E isso, né, dependendo do que a gente quer fazer, né? Se a gente quer passar o sinal para uma única thread é um signal, se quer passar para todas é um broadcast. E aí a gente destrava a mutex e acompanha a variável de condição. Então, sempre seguir esses passos aqui para não ter erro. E aqui nós temos então um exemplo de implementação de uma thread com variável de condição. Então esse código chama condivar.c, está lá disponível junto com os outros. Então, vamos dar um include aqui no pthread, para poder usar threads. E temos aqui, então, a criação da flag, que vai ser usada, que é um inteiro. Temos a criação da variável de condição e a criação da mutex. Tá? Então, flag CV é a variável de condição, flag mutex, thread flag mutex é a mutex. Vamos inicializar a flag com pthread cond init, está inicializando a mutex aqui também, né? Então, inicializou a mutex, inicializou a thread e colocou a flag em 0. Para ajustar o valor da flag, nós temos que primeiro travar a mutex, né? Então, trava a mutex, ajusta o valor da flag, manda um sinal e então destrava a mutex. Tem aqui o unlock para destravar a mutex. E a nossa função de thread, como é que ela fica? Temos aqui um loop infinito, né? Temos um while, e o que ela vai fazer? Primeiro ela trava a mutex, né? Travou a mutex, aí tem um while aqui que vai verificar a flag. Então, se essa flag é falsa, né? A flag está desligada, nós temos que esperar o sinal para que podemos fazer o trabalho, né? Então, você não faz trabalho quando a flag está zerada, quando a flag está em falso. Então, flag está desligada, você vai entrar no wait, vai dar um wait na variável de condição, passando como argumento a variável de condição e a mutex. Por quê? Porque você travou a mutex aqui, fez a verificação, aqui atomicamente ela vai fazer o quê? Espera na variável de condição, desbloqueia a mutex. Por que é importante desbloquear a mutex? Porque se eu não desbloquear a mutex, nunca o valor da flag aqui vai mudar, porque ninguém vai conseguir bloquear essa mutex aqui, né? Então, é muito importante que quando eu uso o wait, eu já vou estar desbloqueando a mutex. Beleza. Aí vai ficar, então, nesse caso de ser desligado, né? Ela vai ficar parada aqui. Vai ficar parada aqui até quando? Até que receba um sinal de que alguém ligou a flag, né? Nesse caso, ela vai sair daqui do wait e vai verificar novamente a flag. Como a flag vai estar verdadeira, né? Ou se ela já chegar aqui pela primeira vez e a flag estiver verdadeira, ela não entra daí no conde wait. Ela vem aqui, desbloqueia a mutex e faz o trabalho. Tá? Então tem duas hipóteses. Ou ela chega, a flag está ligada, ela já vem direto fazer o trabalho e desbloqueia a mutex, claro. Desbloqueia a mutex e faz o trabalho, né? Não pode nunca fazer o trabalho aqui dentro, senão, né, não teria como várias threads trabalharem juntas. Ou ela chega e a flag está desligada e aí ela vai ficar esperando. Né? Ela fica esperando, ela desbloqueia a mutex e fica esperando o sinal. Quando o sinal vem, ela readquire a trava, né, para fazer essa verificação nova e aí ela destrava aqui e faz o trabalho. Tudo bem? Note que as variáveis de condição, elas também podem ser usadas sem uma condição, tá? Só como um mecanismo para bloquear uma thread até que uma outra acorde, até que uma outra thread acorde essa thread que está bloqueada. Um semáforo também pode ser usado para esse propósito, só que tem algumas diferenças, né? O semáforo, ele vai lembrar dessa chamada mesmo que não hajam threads bloqueadas naquele momento, né? Então, como ele trabalha com o contador, né, você consegue acordar as threads mesmo que elas ainda não tenham ido dormir, né? Então, você pode mandar esse sinal antecipado e ele vai ser guardado.
Porém, eles só podem acordar uma thread de cada vez, né? Mesmo que tiver várias na espera. O semáforo, quando você dá um post, ele é cada post incrementa 1. Né? Então, se você quiser acordar várias threads, você tem que dar vários posts, né? Equivalente ao número de threads que você quer acordar. Já nas variáveis de condição, não. Você vai descartar a chamada se não tem nenhuma thread na espera. Então, se a thread ainda não chegou no wait e você manda um sinal, esse sinal é perdido. Porém, você tem o broadcast, que daí você pode acordar todas as threads que estiverem na espera, independente de quantas estiverem lá. Então, você pode usar uma ou outra aí, dependendo, né? Usar semáforo ou variável de condição, dependendo do seu propósito, do que você está fazendo no seu programa. Tem alguns tipos de deadlock que podem acontecer quando temos duas ou mais threads em execução. E acontecem, por exemplo, quando uma thread está bloqueada, esperando por uma condição ocorrer, e quem pode fazer essa condição ocorrer é uma outra thread que também está bloqueada. Então aqui temos um exemplo, né? Uma thread A está bloqueada em uma variável de condição, esperando um sinal de uma outra thread, uma thread B. E por sua vez também está bloqueada esperando um sinal da thread A. Então A está esperando B, B está esperando A, e como uma está esperando a outra e esse sinal nunca vai vir, elas vão ficar aí para sempre. Tá? Então, esse é um problema. Um outro problema que poderia acontecer: thread A e thread B precisam travar mutex 1 e mutex 2. Mas a thread A trava mutex 1 e a B trava 2. E aí as duas ficam bloqueadas para sempre esperando a outra. Então a 1 travou a thread A travou a mutex 1, está esperando a mutex 2. A thread B travou a 2, está esperando a 1. Como uma está esperando a outra, isso, né, vai ficar assim para sempre. É parecido com aquele problema que vocês já devem conhecer, devem ter visto em SO1, que é o problema dos filósofos. Né? Não sei se vocês lembram lá, né, que tem o jantar dos filósofos e eles precisam de 2 talheres para comer, cada um está com um, esperando o segundo, e como ninguém libera o primeiro, ninguém consegue comer, todo mundo morre de fome. Né? Então, é um problema desse tipo aqui, que você poderia resolver como? Uma das formas de resolver é se certificar que todas as threads adquiram as travas na mesma ordem. Então, se você não conseguiu a trava da 1, você não tenta travar 2. E assim você não vai causar problema, né? Quem conseguiu a 1 vai conseguir eventualmente a 2, porque ninguém vai pegar 2 sem ter pego a 1 primeiro. Aí já consegue resolver. Mas enfim, esse tipo de deadlock a gente tem que tomar um certo cuidado quando está trabalhando com variável de condição, com mutex e com várias threads. A implementação original de threads no Linux, ela chamava-se Linux Threads, tá? E ela é diferente da implementação de threads de outros sistemas Unix e similares. As threads eram implementadas como processos e o Linux criava um novo processo cada vez que uma thread é criada. Só que não era um processo igual aos outros que a gente cria com fork, tá? É um processo que compartilha o mesmo espaço de endereço e os recursos do processo original, só que como cada thread é um processo, cada um tinha lá o seu próprio PID. Tá? Então essa é a implementação original que já não é mais usada. A implementação atual de threads no Linux é a NTPL, de Native POSIX Thread Library. Então a NTPL é uma implementação já não tão nova, né? Ela se tornou padrão na versão 2.6 do kernel, que foi lançada por volta de 2003, se não me falha a memória. Então, desde então, ela passou a ser a implementação padrão. Tá? Até então, você tinha as opções e a NTPL ainda não era o padrão. Mas de lá para cá, né, já são 17 anos aí que a NTPL é padrão no Linux. E nesse caso, cada thread de um mesmo processo é colocada dentro de um mesmo grupo de threads e compartilha o mesmo PID. E corrige uma série de problemas de desempenho, né? De escalabilidade, de usabilidade, e também a questão da não conformidade, né? A implementação anterior, a Linux Threads, não era compatível, né? Não tinha conformidade com o padrão POSIX, né? E essa nova tem. Então, ela é a versão que é usada até hoje. Então, a menos que você tenha um Linux muito, muito, muito antigo, né? De 2003 para trás aí,
você não vai mais ter que lidar com a versão antiga, né? O NTPL já é o padrão aí em todas as versões mais novas. Então aqui nós temos agora um programinha que serve para a gente verificar qual que é o PID de uma thread principal e de uma thread filha que foi criada, tá? Então vocês podem pausar aí um pouquinho o vídeo, compilar e executar esse programa, que chama thread-pid.c, para vocês verem aí o que vai acontecer. Então, se você está usando a implementação recente aí, né, de threads no Linux, o PID vai ser o mesmo, né? A gente está trabalhando aqui, se fosse um fork, né, seriam PIDs diferentes, seriam processos diferentes. Mas threads de um mesmo processo têm o mesmo PID, né? Na verdade, é o mesmo processo, só é uma segunda thread aqui. Então, o PID que vai aparecer deve ser o mesmo, a menos que vocês estejam usando uma versão muito antiga do Linux aí que esteja usando os threads, os Linux threads como padrão, tá? Mas que muito provavelmente não vai ser o caso, então executem aí, vocês devem ver o mesmo PID aqui, provando que trata-se do mesmo processo. Para determinar qual que é a biblioteca de threads que está sendo usada no seu sistema, você também pode verificar uma variável, né, que é a GNU libpthread version, tá? Então, se você colocar lá, né, getconf GNU libpthread version, você vai obter aqui, né, o nome da biblioteca e a versão que está sendo utilizada, tá? Então, vocês podem pausar aí o vídeo um pouquinho e vai lá no seu terminal, digita essa linha aqui e veja aí qual que é a versão da NTPL, né? Provavelmente vai ser NTPL, a NPTL, que vocês vão estar usando e vão verificar aí qual que é a versão que está sendo usada. Dá uma conferida lá, então. Então, para fechar esse assunto, né, vamos comparar processos e threads, né? Qual que é a diferença entre processos e threads? No caso de processos, o processo filho pode rodar um executável diferente. Tá? Você usou um fork, você, a princípio, tem os dois processos executando o mesmo programa. Mas, se você usar um exec, você troca o programa de um determinado processo e eles passam a estar executando processos diferentes. Enquanto que threads, não, né? Todas as threads estão executando o mesmo executável. Você não troca executável em threads, só em processo. Um processo errante, um processo que está com algum problema, ele não vai afetar a memória e recursos de outros processos, porque as memórias não é compartilhada, né? Quando você usa um fork, você copia a memória, mas se você troca o valor de uma variável num processo filho, por exemplo, não afeta o processo pai e vice-versa. Né? Então, se acontecer algum problema com o seu programa, com o seu processo, ele não vai afetar os demais. Enquanto que uma thread errante, ela vai causar danos para outras threads, porque como a memória é compartilhada, uma thread que ficar maluca lá, ela vai começar a mexer, né, em memória que é compartilhada pelas demais threads. Então, tem esse porém, esse problema, né? Você tem que tomar um certo cuidado para não causar problema, uma thread causar problema para outra. A comunicação entre processos é algo que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Compartilhar uma memória requer que haja comunicação entre os processos. A gente vai falar disso nas próximas aulas, né? De como fazer os processos se comunicarem. Enquanto que em threads isso é trivial, porque a memória já é compartilhada, né? Então, fica muito fácil de você compartilhar a memória em threads. Ela já é compartilhada, né? Quando você não quer que você precisa fazer alguma coisa. E por padrão ela já é compartilhada. Com processo já é um pouco diferente. Aí você tem que usar algum dos mecanismos de comunicação. Então, processo é algo que múltiplos processos é algo que você usa em paralelismo que tem tarefas significantemente diferentes. Então, tem lá um programa que faz tarefas bem diferentes, aí você pode criar vários processos, um para executar cada uma dessas tarefas. Enquanto que quando você trabalha com threads, você vai usar isso quando você tem um paralelismo com tarefas que são parecidas, quase idênticas, né? Aquela história de você ter threads que é o mesmo programa e só mudam os dados.
Então aí faz mais sentido você usar threads, porque o mesmo programa vai ser executado por todas as threads. E agora chegamos então ao nosso exercício da aula de hoje. A aula de hoje só tem um exercício, mas é um exercício mais bem elaborado aí que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho para conseguir implementar. O problema é o seguinte, temos lá uma barbearia que tem N barbeiros. E cada barbeiro tem a sua cadeira de barbeiro e existem também N cadeiras para clientes esperarem por sua vez na sala de espera. Então a sala de espera tá ali para os clientes ficarem esperando não tem um barbeiro específico para cada cliente, né? O barbeiro que tiver disponível vai atender os clientes pela ordem que eles chegaram. Então, quando não tem clientes, o barbeiro ele se senta na cadeira e dorme. Quando chega um cliente, se tem um barbeiro disponível, ele precisa acordá-lo, né? Então, o barbeiro vai acordar e vai atender esse cliente que chegou. Se todos os barbeiros estão ocupados, o cliente vai se sentar em uma das cadeiras da sala de espera e vai ficar esperando a vez dele. Se não tem cadeiras disponíveis na sala de espera, o cliente vai embora. Vai embora e volta outro dia. Então a ideia é o quê? É implementar um programa usando threads, uma fila, uma única mutex e uma única variável de condição ou semáforo. Pode escolher. Tá? Ou semáforo ou variável de condição. Para simular esse problema. As duas formas funcionam. Tá? Eu já implementei tanto com um quanto com o outro. Dá para fazer com os dois. O que você vai passar como argumento para esse programa? A quantidade de barbeiros, a quantidade de cadeiras de espera, o tempo de corte de cabelo, vamos colocar em segundos, né? Porque nós queremos ver rapidamente aí o que vai acontecer. Né? Não é plausível cortar o cabelo em questão de segundos, mas vamos colocar segundos para ficar rápido da gente observar. E vamos colocar o intervalo de chegada entre clientes, também em segundos, né? Para fingir que a barbearia aí é bem movimentada. Tem que ter um movimento equivalente ao tempo de corte aí, né? E aí a gente vai usar uma thread, então, para cada barbeiro, tá? Cada barbeiro, uma thread. Você pode ter lá a thread principal para controlar a chegada de clientes, por exemplo, né? Mas cada barbeiro vai ter a sua... você vai ter uma função de thread, né? Onde cada barbeiro vai ter a sua própria thread executando essa função de thread, que pode ser uma só, né? E é isso, então, que vocês precisam fazer, atender esses requisitos aqui. Então, aqui temos um exemplo de saída esperada do nosso problema do barbeiro, né? Então, supondo aí que eu executei ele com 5 barbeiros, 3 cadeiras na sala de espera, 10 segundos é o tempo para cortar o cabelo, e cada 1 segundo chega um cliente. Então, vai acontecer isso aqui, né? Os clientes vão chegando, vai acordando os barbeiros, que vão cortando os cabelos aí, né? Eventualmente a sala de espera encheu aqui, então começou aí cliente ir embora sem ter sido atendido. E, enfim, né? Então a gente tem aqui um caso em que tem mais clientes chegando do que os barbeiros dão conta, né? Então os clientes acabam indo embora. Mas a gente vê aqui que os barbeiros estão aí cortando o cabelo dos clientes que estão na fila, né? Então essa é uma saída esperada para o programa quando os argumentos são esses. Aqui temos uma outra situação, né, em que nós temos 8 barbeiros, né, tem mais barbeiros, mais cadeiras na sala de espera, tem 5. O corte de cabelo ficou mais rápido agora, 2 segundos, e a cada 3 segundos chega um cliente. Então, nesse caso, temos mais barbeiros do que demanda. E aí vai acontecer uma situação um pouco diferente, né? A sala de espera não vai encher, né? E temos uma situação em que cada cliente que chega acaba acordando um barbeiro, e os barbeiros vão aí atendendo os clientes, né, na ordem que eles estão chegando, né? E praticamente não... e aí os barbeiros vão ter algum descanso, né? Eles vão ter oportunidade de dormir, porque a sala de espera pode ficar vazia em várias ocasiões aí, né? Então essa é a saída esperada quando você usa esses argumentos aqui. E aqui temos capturas de tela aí da minha execução, né? Da minha implementação do barbeiro, tá? Então,
Lembrem-se de seguir os quesitos lá, né? Uma mutex, um semáforo ou uma variável de condição, né? A mutex é obrigatória, né? Tem que ter aí, senão vai causar condições de corrida. E o semáforo ou a variável de condição para poder controlar aí a chegada dos clientes aí, quando os barbeiros acordam e tudo mais, tá? Então, vocês podem partir, inclusive, dos exemplos aí que foram dados em aula, né? Dos exemplos do Kill lá, ou do exemplo do Condivar, né? Os exemplos mostrando o uso da mutex, semáforo, variável de condição. Partindo deles, vocês conseguem implementar esse exercício aqui. E, terminando de implementar, não se esqueçam de postá-lo lá no Google Classroom. Tudo bem? E aqui encerramos nossa aula de hoje. Então, fechamos esse assunto de threads, né? Já completamos esse assunto de threads. E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem consultar, né, as nossas referências aqui. Capítulo 4 do Manual Completo do Linux, capítulo 20 do livro do Deitel, capítulo 4 aqui do nosso livro Advanced Linux Programming, que tem todos esses exemplos aí que foram vistos em aula, e o capítulo 10 do livro do Tannenbaum, né? São esses capítulos aqui que eu passei, do Deitel do Tannenbaum, são justamente os que tratam de threads, né? Vocês já devem ter visto isso em SO1, mas se ficar alguma dúvida, pode voltar aí para dar uma conferida nesses capítulos, ou então aí, né, na nossa sessão de tirar dúvidas aí, que está marcada aí, agendada aí no Meet, para todas as terças-feiras aí. E na próxima aula nós vamos iniciar as aulas de comunicação entre processos, tá? Então, threads estamos encerrando hoje. Aula que vem, um próximo assunto aí, que é a comunicação entre processos. Até lá, então.